Qual seria a reação de cada personagem se o Luffy fosse se casar com a Hancock? O que o bando faria? Como que os piratas e a marinha reagiriam a essa notícia? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O que os nossos personagens favoritos fariam se descobrissem que o Chapéu de Palha vai se casar. Então já pega o seu terno, se arruma pro casório e, claro, seja muito bem-vindo a Nerdópolis. Eu sou De Souza e já vamos começar com o Sandy. E se o Luffy realmente casasse com a Hancock, o Perna Preta seria o primeiro a entrar em colapso emocional. O homem ia simplesmente quebrar por dentro. Primeiro ele ia espumar de ódio, não com a Hancock, mas com o Luffy, porque ele conseguiu conquistar uma imperatriz pirata, o sonho impossível de qualquer mortal. E no momento que ele batesse o olho na Hancock vestida de noiva, aí já era. O Sandy ia cair duro no chão, perdendo litros de sangue pelo nariz. O Chopper teria que reanimar o nosso Perna Preta, e ele ficaria chorando no chão, reclamando de como o universo é cruel com ele. Só que depois da crise, o cérebro dele finalmente ia chegar numa conclusão incrível. Porque se o Luffy realmente se casar com a Hancock, isso significaria que o bando inteiro poderia ir pra Amazon Lily sempre que quisesse. Ou seja, o Sandy teria basicamente um passe livre em uma ilha inteira de Amazonas que nunca viram um homem, com exceção do Luffy que já tá casado. E aí pronto, ele agarra o Luffy dizendo que o capitão era um gênio, e pra Hancock ficar tranquila porque ele vai fazer um bolo. Agora muita gente acha que a Nami ficaria com ciúme se o Luffy resolvesse casar com outra pessoa, mas acredite, isso não aconteceria. A real é que ela ficaria radiante com essa notícia. E o motivo é... bom, a Hancock é rica, poderosa e basicamente uma rainha. Ou seja, isso tudo é música pros ouvidos da Nami. E acredite, a nossa navegadora não ia perder um segundo. Ela já estaria com uma prancheta na mão, desenhando um contrato de casamento que, por coincidência, daria à tripulação direito a metade dos tesouros de Amazon Lily. Metade essa que, obviamente, iria parar dentro do cofre pessoal dela, só pra ela manter em segurança, é claro. Mas além disso tudo, a Nami realmente se importa com o Luffy, então ela faria uma cláusula nesse contrato, bem lá no finzinho, dizendo que toda quarta e domingo deve rolar banquete pro seu capitão. Agora, quando a Vivi descobrisse, seria a pura explosão de felicidade. E claro, ela não só vai ao casamento, mas ela vai transformar essa ocasião em um evento nacional lá em Alabasta. A Vivi ia decretar festa e até feriado nesse dia. Ela vai até colocar um Dendemushi de transmissão, para que todo mundo possa ver o casamento do Chapéu de Palha. E o próximo é o Zoro, que sinceramente quando descobrisse que o Luffy vai se casar, não ia nem ligar. Ele daria aquela balançada de cabeça de aprovação, porque claro, ele quer ver o seu capitão feliz. Mas fora isso, seria zero reação. Apenas o Zoro sendo o Zoro. Só que existe um detalhe muito importante, e é a festa. Sim, a grande festa de casamento. Aí sim, o olho dele brilharia, porque um casamento desse tamanho significa apenas uma coisa pro Zoro: rios de saquê, tonéis e mais tonéis. E a aprovação para esse casamento viria depois dessa festa. Ou seja, a Hancock ia ter que se esforçar. Agora eu queria fazer uma menção honrosa bem rápida, porque se tem alguém que ia ficar furioso com essa história de casamento, é o Akainu. O cara já detesta o Luffy e quer que ele se exploda em um dia normal. Agora, imagina receber a notícia que dois piratas absurdamente perigosos vão se casar. Pra ele, isso seria praticamente o apocalipse acontecendo ao vivo. O Akainu ia ficar indignado, espumando lava pela boca e tentaria de tudo pra destruir o evento. Na cabeça dele, impedir esse casamento seria como salvar o mundo. Então ele até iria, pronto pra transformar essa cerimônia num campo de guerra. Só que depois ele ia pensar que não é uma boa ideia, porque vai ter convidado de tudo que é canto nessa festa, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas agora a gente chegou no Garp, que chegou bem na hora que o Akainu tava infartando e viu o anúncio do casamento do seu neto. E bom, a gente imagina que o Garp ficaria emocionado ao saber que o Luffy vai se casar, afinal ele ama o neto e quer ver ele feliz. Mas não é bem assim. O primeiro instinto do velho seria explodir de raiva junto com o Sakazuki. Ele detesta a ideia do Luffy ser pirata, então descobrir que o garoto vai se casar com uma imperatriz é tipo jogar sal na ferida. A reação imediata dele seria dar aquele socão clássico no Luffy, reclamar que isso aí não é vida e tentar convencer o neto a escolher uma boa garota da marinha ao invés de uma imperatriz pirata. Só que o Luffy ia responder que o velho não tem moral nenhuma, porque ele ia lá pra Vila Fuxa curtir com a Dadan, e aí o Garp ia ficar todo sem graça. E no fim das contas, depois de muita discussão, ele acabaria cedendo, porque quando ele visse que o Luffy realmente estava feliz, ele não ia ter coragem de acabar com isso. Mas ele disse pro Chapéu de Palha que ele teria que convidar a Dadan, e ela é a próxima. Essa mulher aqui ia cair pra trás, não quando soubesse que o Luffy ia se casar, mas quando descobrisse com quem. Ela ia se perguntar como é que é possível Remelém
momento do seu filho ter conseguido fisgar uma das mulheres mais lindas dos mares, a Dandan ia berrar e depois disso cairia no sofá, passando a mão na testa, achando que tava tendo um troço. E ela iria pensar, meu Deus do céu, essa mulher não tem ideia no que tá se metendo. E claro, ia aparecer no casamento com o seu vice-almirante e daria aquele aviso pra Hancock tratar bem o seu menino. O próximo é o Kobe, e quando o Garp contasse que ia rolar uma festa de casamento do Luffy com a Hancock, ele ia ficar muito sem jeito, porque um dia desse ele tinha invadido a Amazon Lily pra capturar a futura esposa do seu amigo. O cara ia suar frio só de imaginar como que ele seria recebido na ilha. Mas aí ele se toca que o Garp vai, então ele fica mais tranquilo e começa a imaginar como é que a marinha vai fazer pra controlar esses dois agora. Seguindo, nós temos o nosso Rei das Trevas, Rayleigh, que ficaria absolutamente encantado com a notícia. Ele provavelmente soltaria uma risada tranquila enquanto bebia alguma coisa forte e falaria todo cheio de orgulho, esse é meu garoto. Afinal, fisgar a Rainha das Kuja é com o nosso Rei das Trevas mesmo, mas ele ficaria feliz pela Hancock também, ele se preocupa muito com ela e conhece bem a história da Imperatriz e sabe o quanto a Hancock sofreu por causa desse sentimento. Então pra ele ver que ela finalmente realizou seu sonho seria algo bem legal. Ele daria um risinho e ia olhar pra Shaq e perguntar o que ela tá achando disso tudo. A Shaq diria que realmente tá feliz pelos dois, principalmente pela Hancock. Afinal, a Shaq entende como ninguém o que é ser uma imperatriz de Amazon Lily apaixonada por um pirata completamente maluco da cabeça. No casamento, a Shaq estaria impecável e voltaria para o país que ela já comandou e provavelmente daria uns conselhos matrimoniais para Hancock, todos extremamente úteis e cheios de experiências que vão deixar o Luffy doido. O Sabu, quando eu visse que o Luffy vai casar com a Hancock, ia ficar meio atordoado por um tempo. Ele ia parar, coçar a cabeça e pensar, meu Deus, aquele pirralho tá casando. E por um minuto ele ia cogitar até se o Luffy tá sendo ameaçado. Afinal, a gente sabe que o Sabu é super protetor com o Luffy, então ver o irmãozinho virando adulto é até motivo de se orgulhar. Só que também é muito estranho. Ele iria imediatamente lembrar do Ace e não ia conseguir aceitar que o irmão mais velho ficasse de fora desse momento. Então ele faria questão de levar o icônico chapéu do Ace pro casamento, colocar ele em algum lugar especial, como se o Ace estivesse ali assistindo tudo com eles. O que, claro, faria o nosso capitão derreter em lágrimas. O próximo é Monkey D. Dragon, e esse aqui é o mais difícil de decifrar nessa história toda. Quando ele descobrisse do casório, a primeira reação seria levantar a sobrancelha e dizer que pelo menos não é uma teriumbito. Só que por dentro ele está completamente aliviado. O Dragon conhece o mundo melhor do que ninguém e sabe que o Luffy escolheu alguém forte, independente e impossível de ser controlada pelo governo mundial. Isso pra ele já conta como um grande ponto positivo. Ele provavelmente nem apareceria no casamento. Mas calma, não é por falta de carinho, mas porque ele é o Dragon, o homem que vive ocupado derrubando o regime. Ainda assim, de longe, ele estaria acompanhando o Luffy, olhando pra ele, da forma como ele sempre fez. O próximo é o Shanks, e esse aí seria um dos caras mais animados com essa notícia. Quando alguém contar pra ele que o Luffy vai se casar com a Hancock, ele vai simplesmente cair na risada. Aquele riso alto, despreocupado. E aliás, não só ele, como o bando inteiro. Vai todo mundo lembrar daquele garotinho que vivia pedindo suco e acabou crescendo. E claro, o Shanks não ia perder esse casamento por nada. Ele chegaria com a tripulação inteira, todos prontos pra fazer bagunça e acabar com a bebida. O Usopp vai gritar bem alto que o Luffy é o filho que ele nunca teve. E o Beckman vai estar fumando junto com o Sandy, mas muito orgulhoso do chapéu de palha. Agora, meu amigo, o Bartolomeu vai ficar tão animado que vai quase entrar em combustão. O homem já trata o Luffy como se fosse uma divindade viva. Então, quando ele descobre que o seu ídolo vai se casar com a boa Hancock, uma das mulheres mais fortes, famosas e, claro, talvez a mulher mais linda de todo o mar, ele simplesmente vai surtar e respeitar o Luffy ainda mais. Só que isso não é tudo. O Bartolomeu transformaria o casamento em um evento mundial. Ele mandaria fazer cartazes gigantes do Luffy e da Hancock e sairia colando isso por tudo que é canto. Sem falar que ele ligaria para toda a frota do Chapéu de Palha. E todo mundo teria que aparecer uniformizado. Porque pro Bartolomeu é muito simples. Se o Luffy tá feliz, o mundo inteiro tem que comemorar. Só que ninguém surtaria tanto com a notícia desse casamento como a própria boa Hancock. O dia que o Luffy pedisse ela em casamento, essa mulher ia literalmente apagar da existência por uma semana.
humana. O cérebro dela simplesmente não foi feito para passar tamanha felicidade de uma vez só. E quando finalmente acordasse, a Hancock estaria tão radiante, tão apaixonada, que ela provavelmente flutuaria ao invés de andar. E claro, se alguém ousasse levantar a voz contra esse casamento, simplesmente ia virar pedra, porque ninguém vai estragar o dia dela. Ela ia tratar o Luffy como se fosse um tesouro e faria tudo para deixar ele feliz. Todos os dias iria rolar montanhas absurdas de comida só pra ver esse homem feliz. Bom, na verdade ela já faz tudo isso, só que agora seria pro seu maridão. E o Luffy vai ganhar não só uma esposa absurdamente linda e poderosa, mas também um estoque infinito de carne, o que pra ele seria o paraíso. E eu não sei se você notou, mas faltaram alguns personagens, alguns membros do bando. Sim, meu pequeno Mugiwara, fica tranquilo, porque antes do casamento, obviamente os Chapéus de Palha iam preparar a maior despedida de solteiro que já houve nesses mares. E não ia ser qualquer festinha não, os caras iam transformar o Sunny numa discoteca flutuante, proibida para menores e totalmente ilegal, em 6 ilhas diferentes. A loucura começaria na Green Line, passaria pela Ilha dos Homens Peixe e daria a volta no Novo Mundo. E sinceramente, ninguém sabe onde ia acabar. Quem fez o percurso de viagem foi o Zoro, meu amigo. Então você já viu o que vai acontecer, né? O Brook seria o responsável pela trilha sonora. O esqueleto ia aparecer com um violino elétrico, cantar as músicas mais animadas possíveis e no meio do show ia ficar dizendo que quer ver a calcinha da noiva. E é claro que ele seria expulso do palco a cada 5 minutos. Até o Apu ia aparecer pra dar aquela força e participar do show. E claro, o Queen ia chegar com as coreografias parecendo a Beyoncé no palco. Já o Frank entraria no modo engenheiro. Ele construiria um compartimento secreto no Sunny, só pra essa despedida de solteiro. Portas camufladas, som à prova de Nami, máquinas de comida igual a Jughead. E toda vez que alguém dissesse as palavras Rei dos Piratas, o Luffy teria que comer 10 quilos de carne. Tudo funcionando mesmo que ninguém entenda como. Agora presta atenção, porque o Chopper iria aparecer com uma maletinha médica cheia de umas cápsulas, pro pessoal ficar mais animado, mais agitado e provavelmente mais idiota. Até o Caesar Claw ia estar na festa e iria ficar impressionado com esses remedinhos do Chopper. O Jinbe, com toda a sua sabedoria e calma, se ofereceria para resolver o maior desafio logístico dessa festa: ir até a Ilha dos Homens Peixe e convidar algumas sereias para participar desse evento. E sim, quando elas chegassem, o Sanji simplesmente ia derreter no chão. O Brook ia pedir tanta calcinha nessa noite que era até capaz de alguém ceder. E o Momonosuke, agora adulto, ia se gabar para as sereias que é um Shogun e ia dizer que para elas ele abre sem problema nenhum os portões de um ano. O Soap, obviamente, seria o mestre das brincadeiras. Ele ia organizar os desafios, os jogos e, claro, as apostas absurdas. Sem falar que o nosso atirador contaria histórias épicas do Luffy, todas absurdamente aumentadas, até parecerem mentira. O objetivo, claro, era transformar o Luffy no mito, no GOAT da festa. E claro que chegaria muita gente. O Ruivo com seu bando cachaceiro, o Yasop evitando o filho a qualquer custo, o Rei Cobra ia chegar de fininho no ouvido do Sanji e perguntar se a Nami vai aparecer. O Katakuri ia aparecer lá no fundo, segurando uma caixa de rosquinhas. Todo mundo ia estar junto, piratas, marinha, todos eles bebendo e farreando. E no meio de toda essa loucura estaria a Monkey D. Luffy, dando risada, comendo tudo e sem fazer ideia nenhuma de que isso é uma despedida de solteiro. E no fim, ele diria que esse sempre foi o seu grande sonho. Não um casamento, mas um grande banquete que unisse todos juntos, sem brigas, apenas diversão. E é nesse momento que todos começam a dividir quais são os seus maiores sonhos. E meu amigo, se você quer descobrir qual que é o maior sonho dos nossos personagens favoritos de One Piece, já clica nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo. E ó, eu espero de verdade que você tenha se divertido. E não esquece, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.